449. O valor da causa na consignatória de aluguel corresponde a uma anuidade. O prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do MP. É válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com sua concubina. Contrato de exploração de jazida ou pedreira não está sujeito ao Decreto 24.150. A Lei 2437, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência, salvo quanto aos processos então pendentes. Na retomada para construção mais útil de imóvel sujeito ao Decreto 24.150, a indenização se limita às despesas de mudança. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado antes daquele prazo o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta. A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel ou perante terceiros dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos. O militar que passa a inatividade com proventos integrais não tem direito às cotas 30º a que se refere o Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares. Os benefícios da legislação federal de serviços de guerra não são exigíveis dos Estados sem que a lei estadual assim disponha. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. É ilegítima a cobrança em 1962 da taxa de educação e saúde de Santa Catarina, adicional do imposto de vendas e consignações. Está isenta da taxa de despacho aduaneiro a importação de equipamentos para a indústria automobilística, segundo o plano aprovado no prazo legal pelo órgão competente. É válida a Lei 4.093 do Paraná, que revogou a isenção concedida às cooperativas por lei anterior. O imposto de transmissão causa-mortes pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia. A controvérsia entre seguradores indicados pelo empregador na ação de acidente do trabalho não suspende o pagamento devido ao acidentado. É competente o TRT para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Não cabe RE com fundamento no artigo 101, inciso 3d da Constituição Federal, quando a divergência alegada for entre decisões da Justiça do Trabalho. É nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. A falta de petição de interposição não prejudica o agravo no auto do processo tomado por termo. A falta do termo específico não prejudica o agravo nos autos do processo quando oportuna a interposição por petição ou no termo da audiência. O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada por culpa do cartório, nem o agravo entregue em cartório no prazo legal,
embora despachado tardiamente. Transitada em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas explícita ou implicitamente para a sentença. Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas explícita ou implicitamente para a sentença. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança quando couber, ainda que importe privação da liberdade. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. O empréstimo compulsório não é tributo e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária. Pode ser objeto de restituição na falência dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade. Pela demora no pagamento do preço da desapropriação, não cabe indenização complementar além dos juros. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Não se distingue a visão direta da oblíqua na proibição de abrir janela ou fazer terraço eirado ou varanda a menos de 1,5 metro do prédio de outrem. O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória quando reunidos os requisitos legais. No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. O locatário autorizado a ceder a locação pode sublocar o imóvel. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem o por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade que se presume. Ao retomante que tenha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso de direito. Os servidores fazendários não têm direito à percentagem pela arrecadação da Receita Federal destinada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Não tem direito ao terço de campanha o militar que não participou de operações de guerra, embora servisse na zona de guerra. O estudante ou professor bolsista e o servidor público em missão de estudo satisfazem a condição da mudança de residência para o efeito de trazer automóvel do exterior, atendidos os demais requisitos legais. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Não contrariam a Constituição os artigos 3º, 22 e 27 da Lei 3244, que definem as atribuições do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível. É de decadência o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial a contar da suspensão por falta grave de empregado estável.
Vigia noturno tem direito a salário adicional. Não se conhece do recurso de revista nem dos embargos de divergência do processo trabalhista quando houver jurisprudência firme do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido da decisão impugnada, salvo se houver colisão com a jurisprudência do STF. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza a RE pela letra A do artigo 101, inciso 3 da Constituição.